Olá! Agora nós vamos tratar da atividade prática acerca de métodos de custeio. Primeira orientação: os exercícios eles devem ser realizados e enviados em arquivo .xlsx, que é o típico arquivo do Excel. Pode ser feito também em R, mas aí tem que enviar o script de R em TXT mais os resultados, ok? Então vamos lá ver como que vai ser essa atividade. Essa atividade, na verdade, consiste em 3 passos, em que cada passo a gente avança um pouquinho. No primeiro exercício, vocês vão fazer uma atividade para um único indivíduo, calculando aí algumas funções relacionadas aos métodos de custeios para um indivíduo. Na segunda atividade, vocês vão calcular algumas outras funções utilizando o método individual e o método agregado. Então, primeiro vocês vão utilizar aqui o método individual, depois vocês vão utilizar o método agregado para um conjuntinho de dados pequenininho, simples, aí para vocês entenderem como funciona. E depois, na terceira atividade, vocês vão calcular novamente aquelas mesmas funções para todos os métodos de custeio, como foi feito também na segunda atividade, mas para um conjunto de dados à parte maior que vai ser enviado para vocês em outro arquivo, certo? Mas aí um conjunto de dados maior representando efetivamente um plano previdenciário. Então, aqui vocês vão ter a oportunidade de avançar passo a passo na compreensão dos métodos de custeio, de forma que ao final dessa atividade vocês estejam aptos efetivamente a utilizar com facilidade os métodos de custeio diferentes para populações diferentes, ok? Então vamos lá. Primeiramente, criamos uma situação hipotética aqui, Primeiro, uma população fechada, ou seja, não entra mais ninguém no plano, não vai ter novas entradas, só que quem está ali pode sair, mas não podem entrar novas pessoas, certo? Taxa de aumento salarial igual a 1,5% ao ano, taxa de juros de 5% ao ano, benefícios oferecidos pelo plano são 2, aposentadoria por idade aos 65 anos para homens e mulheres e aposentadoria por tempo de serviço aos 30 anos de serviço para homens e para mulheres. Olha, repara, estamos simplificando, Geralmente os critérios de elegibilidade são um pouco mais complexos do que isso, mas estamos colocando aqui uma situação simplificada exatamente para facilitar a compreensão da atividade. Não é complicar que a gente quer aqui, mas a gente tem que considerar situações diferentes. Em seguida, os participantes aposentam-se logo que elegíveis à aposentadoria. Isso também não é sempre verdade, mas estamos aqui simplificando os pressupostos para facilitar os cálculos, ok? O plano não oferece pensão por morte aos dependentes, nem benefício por invalidez. Então, um plano super simples também, só oferece aposentadoria, ok? A mortalidade é dada pela tábua IBGE para ambos os sexos, e aí essa tábua vocês vão pegar no site da Secretaria de Previdência, que divulga-se uma tábua anualmente para ser utilizada nos RPPS. Vão adotar a tábua mais recente que estiver lá disponível, ok? O valor do benefício é igual ao valor do salário do participante no momento da aposentadoria. Também aqui uma outra simplificação, porque não vem ao caso agora o valor do benefício. Então vamos simplificar, a pessoa vai receber o quanto que ela recebia como último salário. Esse valor permanece constante, não variando com o aumento dos salários dos indivíduos da ativa. E não há contribuição de inativos, certo? Então vamos lá, primeira atividade, para um único indivíduo. Assuma que a idade de entrada no plano é 20 anos, que o salário inicial é de 14.400 anuais. Calcule D de x, nx, azinho de x, isso aqui são funções da tabela de comutação, certo? Depois, calcule a idade de aposentadoria. Letra C, calcule o valor anual do benefício de aposentadoria. D, calcule o tempo de contribuição. E, calcule o valor presente do benefício futuro de 20 a 90 anos. Sabe-se aqui, que o valor presente do benefício futuro pode ser dado por essa fórmula e que só há probabilidade de saída por uma causa, morte. Então, o valor presente do benefício futuro pode ser simplificado por essa formulação. Olha só, a gente já está aqui dando todos os passinhos, todas as dicas para vocês fazerem os cálculos de uma forma simplificada.
Mas atenção, o que eu quero com isso é que vocês aprendam enquanto fazem. Então, analisem cada uma dessas fórmulas, pensem, avaliem, tentem entender e depois executar, certo? Calcule Bzinho x, Bzão x, ALx e CNx pelo método de custeio de unidade de crédito tradicional a valor constante de 20 a 90 anos. Então, para as idades X variando de 20 até 90 anos. E olha só, novamente, eu já dei aqui todas as formulações matemáticas. Tudo que vocês precisam saber para calcular as medidas que foram pedidas. Em seguida, eu peço a mesma coisa para o método de custeio, unidade de crédito projetada, percentual do salário. Então, só mudou aqui o método de custeio, certo? Depois, calcule o passivo atuarial, custo normal, pelo método de custeio, alocação de custo a valor constante. E depois, eu peço também, pelo método de custeio, alocação de custo proporcional ao salário, certo? Então, nós temos aqui o passo a passo, tudo o que vocês precisam para saber aí, para conseguir utilizar, para conseguir calcular para os diferentes métodos de custeio. Bem, depois disso, o que é que nós vamos fazer na atividade 2? Nós vamos fazer cálculos com o método individual e o método agregado, né? Assumindo essa carteira aqui para o plano. Bem, então antes a gente estava pensando em um único indivíduo, agora a gente vai pensar em um conjunto de indivíduos, certo? Aqui nós temos, para cada grupo de indivíduos, calcule a idade atual, salário atual, algumas medidas aqui que vão ajudá-los, vão dar os passos iniciais para vocês calcularem as outras medidas que são necessárias pelo método individual e pelo método agregado. Quero que vocês desenvolvam essas atividades, lendo item por item, procurando entender e então desenvolver. Isso vai ajudá-los bastante. Depois, pelo método individual, calcule o valor presente do benefício futuro para um indivíduo com idade X igual às idades atuais de cada indivíduo. Depois, calcule o custo normal pelo método de custeio de unidade de crédito tradicional valor constante para um indivíduo com idade X igual às idades atuais de cada indivíduo. Já coloco até a formulação para esse cálculo. E assim por diante. Repare que a gente vai passando passo a passo até calcular o custo normal para todos os métodos de custeio e, por fim, calcular aquela que seria a alíquota de contribuição para aqueles métodos de custeio, certo? Que é o percentual do salário correspondente ao custo normal total estimado por cada método. Seria aqui uma alíquota de contribuição. Agora, a gente vai passar para o método agregado, né? E aqui também eu peço uma sequência de cálculos para cada um dos métodos de custeio, né? Crédito tradicional, unidade de crédito tradicional valor constante, unidade de crédito projetada proporcional ao salário, alocação de custo a valor constante, alocação de custo proporcional ao salário e, por fim, a alíquota de contribuição para cada um dos métodos de custeio, certo? Temos aqui. E depois, na terceira atividade, vocês vão fazer a mesma coisa, né? Calcular todos estes valores solicitados, considerando cada um dos métodos de custeio pelo método individual e pelo método agregado, utilizando os valores de salário, idade, de população que vão ser distribuídos numa tabela, num arquivo à parte. Bem, é isso. Tenham um bom trabalho, um bom aprendizado e até a próxima.